Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate e continuamos falando, assim como na semana passada, sobre política. Nosso assunto na semana passada foi mais sobre o cenário municipal, né? Falamos muito sobre a eleição na Câmara de Vereadores de Uberlândia e os reflexos para a gestão municipal. Nessa eleição, claro, nesse programa nós vamos falar também sobre cenário municipal, mas vamos enfatizar principalmente as questões em nível nacional. Por exemplo, a reforma política, e eu continuo aqui com os convidados da semana passada também, o Rick Paranhos, que é jornalista, apresentador do programa Política Cruzada, aos domingos, às 8 da manhã, na TV Paranaíba, afiliado da Rede Record. Obrigado, Rick, por estar aqui com a gente. Professor, cientista político, João Batista Domingues Filho. Eu que agradeço. Eu vou começar a conversa com relação à questão da reforma política. Que, na verdade, de reforma política não teve nada. Ainda, né? E nem vai ter, porque falta muito pouca coisa para ser votado. Tem mais duas votações no Senado que pode voltar tudo como estava antes. Quem vai para o Senado, etc. Quer dizer, mas pegando pelo que já foi aprovado, pelo que foi aprovado pela Câmara, é um monte de remendo. Né? Mas como é que o senhor avalia essas questões que foram votadas e o que deveria ter sido realmente revisto e não foi? Então, repetindo o diagnóstico mais geral, é fato a ruptura entre o sistema político e o sistema social e econômico. Então, a lógica de todas as instituições políticas do Estado funciona num padrão que não há nenhuma vinculação com a realidade que todos nós vivemos, né? Seja no plano social, econômico, individual e tal. Nesse sentido, é uma reforma do Cunha, do presidente da Câmara, é uma reforma dos políticos que estão no Congresso, e a somatória até agora, com 32 partidos, é um fenômeno de fragmentação, ou nós vamos acreditar que tem 32 ideologias representando a vontade da sociedade em 32 visões de mundo alternativas entre si dentro do Congresso. Não, aí você tem 32, uma fragmentação. Essa fragmentação já é resultado dessa ruptura entre as instituições democráticas, a política e a sociedade. Aí você tem uma reforma que faz com que tudo que evoluiu e avançou de aproximar o político do eleitor, nós recuamos a 98. Então, veja, ao recuar em 98, nós temos uma reforma só corporativa. Porque todas as... Fim da reeleição... mandato... Aumentou o mandato de 5 anos, que é uma coisa que o Sarney fez para si, então, né? Na época. Aí veja, aí nós recuamos em 98, uma reforma dos políticos para os políticos, sem nenhuma vinculação com o interesse público, uma reforma, então, corporativa, e que tem um alto custo que manteve algo que não está sendo mexido na reforma eleitoral, né? Porque não é uma reforma política, é eleitoral, no sentido de que por que mexer? Vamos partir de um exemplo. Por que mexer no fim da reeleição? O cinismo é porque quem está no poder usa a máquina estatal. Isso é mentira, porque ao acabar com a reeleição, na verdade, é os partidos que querem ver a fila andar mais rápido. O PSDB que já não quer ter reeleição. Para evitar que aconteça como aconteceu o PT ficar tanto tempo no poder. Então são os partidos que querem que a fila ande. O PSDB que é o Aécio, o outro partido, o PT... O que foi aprovado na visão do senhor foi por interesse pessoal. Então, mas veja, agora, corporativo. E qual que é o maior custo? A reforma foi feita do fim da reeleição, preocupado com a questão do uso da máquina estatal. A reforma mexeu alguma coisa para aumentar o controle sobre o político que faz uso do Estado? Porque, na verdade, é por causa do petrolão que está escondido, das manifestações de rua. Está escondido debaixo do pano o interesse do político de fazer uso do poder do Estado para a sua eleição. Vocês lembram do Quercia? A máxima do Quercia, eu acho que deveria colocar lá no Congresso. Eu afundo esse governo, mas eu elejo o meu sucessor. Então nós temos de homenagear o Quercia aqui com o fim da reeleição, né? Que era, se não me engano, Banestado ou Banespa, né? Eu quebro o banco, mas eu faço o sucessor. Então, o Lula falou de fazer o diabo, não tem um negócio assim? Não, mas aonde que ficou o controle do uso? Foi o Lula que falou? Eu acredito sim. A minha memória está falhando. E cadê, na reforma, mecanismo de controle sobre o uso da máquina para a eleição, com o fim da reeleição? Que era um clamor popular. E aí é que as questões
cruciais não mudam, né? Primeiro, o sistema eleitoral permanece o mesmo, né? Com eleição proporcional para vereador, deputado. Que era necessário fazer essa mudança, acabar com esse proporcional. Mas... Bom para você, jornalista, que a eleição saiu do dia 1º, vai para o dia 5, você precisa passar o ano Isso novo. foi ótimo, né? Essa mudança foi boa mesmo, porque cobrir posse com ressaca... A eleição na posse, né? A posse, né? Cobrir posse com ressaca é complicado. E bom para os governadores, né? Que tinha que tomar posse às 8 da manhã para poder chegar em Brasília e para a posse do presidente também. Mas assim, a questão do fim da reeleição, você acha... Qual é a sua opinião sobre a questão do fim da eleição? Eu concordo com o fim da reeleição, embora admire a posição do professor, mas eu concordo porque com mandato de 5 anos já daria para fazer um bom governo. Eu sou um defensor de que deveria se unificar, porque aí nós teríamos 4 anos para os administradores trabalharem e só um para se preocupar com a eleição. Porque hoje, do modelo que está, é assim. Porque tem eleição de 2 em 2 anos. E aí, no ano que tem eleição, para. E aí, como é que vai ficar? O que o município fez o ano passado, que foi eleição do governo federal? Não fez nada. Por quê? Porque no cenário federal tudo estava travado, tudo estava muito complicado. A questão-chave é o uso do Estado para o benefício do político eleito. E tem. Isso que tem de mexer, independente de ser reeleição ou não. Tá. E você tirar a reeleição, você está caçando o eleitor de voltar e falar, não, esse cara funcionou. Então você caçou o eleitor e não criou um mecanismo de controle. Mas você também obriga os partidos a terem novas lideranças, professor. Porque senão você fica... Vamos pensar, o que aconteceu com a Dilma? O suposto grande governante, muito bom para a nação, defensor, não era o Lula? 350 mil a palestra? Exatamente. E aí enfiou a Dilma, o que deu? Vinha de uma reeleição. Deu o que nós temos aí. Ela fez o que o Lula queria. Mas a Dilma entrou 4 anos depois, poderia ter sido apeada do poder. Quase foi, né? Não foi apeada porque usou a máquina. Me perdoe. Usou a máquina. Poderia ter tido controle. Mas usar a máquina não é privilégio de partido A nem de B, né? E o FHC? É o que o senhor está falando. Todos eles... Sim, concordo plenamente. É outro turrão. E o FHC? O Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição. Além de ter comprado a reeleição, usou a máquina porque ele poderia, por exemplo... Só que é da sorte que os tesoureiros dele morrem, né? Tá, aí ó, o professor fez uma análise bacana. Ele deu sorte que os tesoureiros morreram. Na prática, então, com esses remendos foram feitos, eu acho que... O que muda no cenário nacional pensando na eleição de 2018? Aumenta o gap, aumenta a separação, aumenta a deslegitimação da democracia. Eu vejo isso como o maior custo para uma sociedade. Qual que é a alternativa à democracia? Qual que é a alternativa às instituições democráticas? Você não tem outra alternativa na história do mundo moderno, alternativa às instituições democráticas. Agora, nós somos muito eficientes, do político, do vereador local a presidente da República, a única coerência que eles têm é destruir as instituições democráticas. Veja, e uma sociedade altamente desigual, que nós não temos a mínima capacidade nem de vencer, na sua maioria, da mão para a boca, viver da sobrevivência, e você vai cobrar dessa sociedade desigual ainda que ela conteste o mau funcionamento das instituições. As instituições são as responsáveis de enfrentar a desigualdade e fazer uma sociedade mais justa, igualitária, mais livre e tal. Se o único mecanismo para uma sociedade mais livre e igual são as instituições democráticas e todos os operadores políticos dentro do seu Estado, seja os concursados, seja os eleitos, são insistentemente coerentes e eficientes em destruir essas mesmas instituições, veja esse ciclo vicioso, esse é o custo. O sistema judiciário quer ajudar na reforma eleitoral. Veja o que eles fez? Eles acabaram com a causa de barreira e abriram a porta para criar 32 partidos. Essa foi a contribuição da Justiça Eleitoral sem ter legalidade constitucional para definir... A fidelidade partidária, né? Tá, mas professor, do mesmo jeito que cria um ciclo vicioso, eu vou mais longe, eu divido parte dessa culpa com a população. Não dou só para o sistema, não, porque a população também tinha que saber escolher melhor. E tinha condições. O problema é que ela escolhe muito na base do o que eu vou levar com isso, o que eu ganho com isso. Não, você tem razão. O eleitor também é cínico. Se o sistema é assim, por que eu não vou levar o meu primeiro? Exatamente. Já que não vai mudar nada, eu quero o meu. Mas já que o pirão é pouco... Me dá o meu primeiro, né? A minha parte primeiro. Então, é nesse sentido. O eleitor é assim também. Claro, que o Congresso Nacional é um reflexo é um reflexo da sociedade. Agora, eu vou insistir na questão da reforma política, até para a gente encaminhar a discussão. Não, né, para lembrar, ver se a gente consegue lembrar o que muda. Primeiro,
acaba a reeleição. Quer dizer, isso tudo que estamos falando ainda tem que passar pelo Senado e tal, então isso pode mudar. Mas assim, no cenário atual, acaba a reeleição. Os mandatos majoritários passam para 5 anos, que eu não sei como é que vai fazer. Majoritários e proporcionais, todos vão para 5 anos. Os senadores vão aceitar passar de 8 para 5. O que mais foi aprovado? Agora, para agradar o Brasil, não é um país jovem, diminuíram a idade, né? Fantástico, né? Para deputado agora pode 18 anos ser candidato. Senador 29, governador 29. Tudo que de governador era 30 e passou para 29, né? Senador era 35, passou uma mudança tão inútil quanto a de passar a posse do dia 1º para o dia 4. É uma brincadeira. Falar agora, que pelo menos política, os pais que estão investindo, os políticos que têm filho, isso aí atinge aqueles políticos... Você vai prestar vestibular ou ser candidato a deputado? Aí todos os filhos o cara já está lá 6 vezes, 7 vezes, agora é sua vez, meu filho. Já vai entrar mais cedo, você vai arrumar um emprego mais cedo. Agora, talvez mais importante do que mudou, porque na verdade mudou muito pouca coisa do ponto de vista relevante, a questão da reeleição, eu vou com o professor aqui, eu acho que ela é muito mais, o fim da reeleição é muito mais negativo do que positivo, porque se você tem a oportunidade de apiar o sujeito do poder 4 anos depois, por mais que ele use a máquina... O problema são os mecanismos de controle, né? Você também tem a oportunidade de manter o cara que está fazendo uma boa administração. E pior, se você erra agora, com um mandato de 5 anos, se você erra e elege um incompetente, são 5 anos para você então eu vou devolver. E quando você dá a reeleição para um incompetente? Mas aí é a decisão da maioria. Né? Aí, por isso que o ciclo é vicioso. Mas pelo menos... Por isso você tem de mexer... Pelo menos com 4 anos você teve essa Por isso você tem de mexer no custo, você tem de mexer nas regras que aumentam o custo se você fizer uso da máquina em benefício próprio. O problema são os custos. É o que eu ia falar, que a primeira coisa, nisso a gente não está mexendo. O financiamento de campanha não mudou. Né? Eu vou até chamar um primeiro intervalo para a gente voltar na sequência falando sobre a questão do financiamento de campanha, que, ao que parece, continuará como está, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política. Nossos convidados, o jornalista Henrique Paranhos, apresentador de Política Cruzada da TV Paranaíba, e o cientista político João Batista Domingues Filho. Continuou no intervalo aqui, a gente continua batendo na questão da reeleição. O intervalo segue o mesmo intervalo. Vamos começar a transmitir o intervalo também. Mas só falar uma coisa da questão da reeleição, que é realmente, né, agora com mandato de 5 anos, tem 2 aspectos. Primeiro, aquele do sujeito que é mal intencionado, dizer, olha, agora eu vou ter que roubar em 5 e antes eu poderia roubar em 8. Segundo, o sujeito fala assim, olha, quer saber, eu vou roubar numa boa porque eu não vou ser candidato depois mesmo. E vou fazer o sucessor. Então... E vou quebrar tudo para fazer o sucessor. Mas como é que você corrige isso? Você tem que melhorar o sistema de monitoramento, você tem que melhorar a fiscalização. Se não fizer, e não queira que esse Congresso que está aí vai fazer. Não vai fazer. Esquece, não vai fazer. Eu acho que a reforma política mesmo, para acontecer uma reforma de verdade, só por meio de um Congresso eleito exclusivamente para fazer isso. Porque aí eu não vou legislar em meu benefício. Né? Contra meus benefícios. Eu fui eleito só para fazer essas mudanças. Né? Você imagina o seguinte, você acredita que um sujeito que vai decidir as coisas, ele vai cortar uma mão dele fora? Não vai cortar. Eu escrevi isso, o cara não vai legislar contra os criar mecanismo que impeça a reeleição dele? Isso você está dando a melhor definição. Se fosse um congresso de monge budista, mesmo assim,
eu provavelmente não faria. Você acha que São Francisco de Assis, Jesus Cristo lambia a ferida de leproso por quê? Porque queria ir para o céu. Você acha que não é gratuito? Mérito, não, professor. Você acha que é gratuito, né? Tem interesse em jogo, mesmo se você quiser virar santo. Mesmo que seja... Mesmo para chegar no céu, você tem de pagar o preço. Mas eu quero falar sobre a questão... Então, você está dando um exemplo da racionalidade. O conteúdo melhor da racionalidade é isso que vocês estão dizendo, é o autointeresse. O burro é aquele que age contra o seu interesse. Então, ser racional é buscar o autointeresse. Agora, uma não mudança, né? Porque essa reforma ela é mais relevante pelo que não mudou do que pelo que mudou. Uma não mudança importante foi a questão do financiamento das campanhas. Né? Exatamente. Continua como está, ou seja, doação melhorou, né? Eles mudaram onde interessava, né? Antes a empresa doava para o candidato João Batista. E aí, nós, jornalistas, por exemplo, tínhamos condição de saber lá o candidato, o eleito João Batista está tomando determinadas decisões e favorece uma empresa que doou para ele. Agora não, agora ficou ótimo. A empresa continua doando, mas doa para o partido. Aí você não pode dizer que o João Batista foi beneficiado. Pode dizer no máximo que o partido do João Batista foi beneficiado e, portanto, ele não foi diretamente beneficiado por aquela empresa. Você vê, o autointeresse é esconder a doação, né? Agora o PT está numa mágica legal, né? Eles são contra a doação de empresas. E as empresas que sustentaram o PT até agora estão na cadeia, ou vão para a cadeia. Veja, então eles perderam as empresas que bancaram 12 anos. E perderam a votação sobre a eleição das empresas. E eles vão fazer o quê? Aí a Dilma dá uma ajudinha, né? Aumentou o fundo partidário. Vocês viram que o número é o mesmo? O aumento dos jogos de azar é o mesmo valor de 900 milhões que virou a doação do fundo partidário? Eu diria que é uma ironia do destino. Não, é que veja, o custo é da sociedade. Então, como não cria regras... É um baita custo. Veja, a doação é a sociedade participando do funcionamento. Né? Com o recurso que eu tiver. No caso das empresas, a gente colocar limite, porque o recurso econômico pode realmente manipular o processo. Eu sou contrário à doação da empresa. Eu sou favorável da doação do fundo público para o problema o de fundo você... partidário e a doação pessoal. Pessoa física. Não, tira a física também. A empresa não é cidadã, a empresa não vota. Mas veja, Rick, está saindo um livro agora, está no site do Supremo, o STE, da Justiça Eleitoral, estão fazendo um seminário, tem um livro, vai ser lançado, acho que para o mês que vem, não sei qual editora, é um estudo das legislações e do processo de financiamento de campanha no mundo inteiro. Está tendo um seminário, teve ontem, está tendo na Justiça Eleitoral em Brasília. E esse livro já vai estar disponível, gratuito, mostrando que não há padrão. Você não tem como controlar se a empresa vai doar ou não. Então, você tem de criar mecanismo de limitar. Você não tem um modelo ideal. Cada lugar, os modelos têm de se adaptar aos mecanismos de controle que representem melhor. Então, nós estamos num ambiente muito complexo. No caso do nosso sistema, está se dando pior, como o César está chamando a atenção. Nós estamos... nós estamos fazendo que seja menos transparente a relação do poder econômico com o poder político. Você doa para o partido e o partido distribui para os candidatos. E o processo mundial desse estudo que vai ser lançado e já está no site da Justiça Eleitoral é que o poder econômico, sim, ele manipula o processo democrático. Sabe? Então, esse é o problema para nós. São duas coisas que manipulam, né? O poder econômico e a máquina, o uso da máquina. Mas se nós tirarmos isso... Tudo bem, eu posso até estar sendo ingênuo, mas pense na retirada, porque o custo final é do eleitor. Imagine, todas as empresas que estão envolvidas aí no Petrolão, quem está pagando essa conta? Sem dúvida é a população. É a população. Então, tiremos as empresas, porque quando a gente entra com financiamento público de campanha, a população também está pagando, mas aí a gente entra com uma questão. Seu voto vai valer R$5. A cada voto que você tiver, o governo libera R$5 para pagar a sua campanha. Você vai fazer uma campanha mais limitada. Você não vai poder... E aí é fiscalizar mesmo. Esse mecanismo já existe em alguns países, acho que no Canadá, que o Estado entra proporcional ao que o indivíduo doa. Gosto dessa idade que o senhor... Isso já existe. Gosto dessa sugestão. O problema nosso... O cidadão entra com R$1, o Estado entra com 5x, né? Com R$5. Veja. Agora, o problema nosso não é o mecanismo. Qualquer ele que seja,
nós temos de pensar o controle e a transparência, no sentido de se é democrático. É empresa? O limite é esse, porque não o jogo fica desigual. Certo? Você vai doar para todos os partidos ou as empresas vão doar para um partido? Esses dados são transparentes? Né? Você vai ter controle? Porque se você faz o financiamento público, você vai dobrar o financiamento, porque você não vai controlar a doação das empresas. Outro limitador. Você doou para a empresa, você não pode assumir obra pública. Não, seria legal assim, você recebe Bolsa Família. Boa, né? Gosto dessa ideia. Mas legal você recebe Bolsa Família, você não vota. Se fosse para levar para o outro lado. Pau que dá em Chico não vai dar em Francisco, só porque o Francisco é pobre. Não, mas a lógica Se você é dependente do Estado, né? Você não pode votar no candidato da situação, tem que votar na oposição. Boa ideia também. Vamos, é preciso discutir, se a gente não discute. E essa discussão que a gente está tendo mas aqui, você sabe que na precisa Grécia, chegar lá e apresentar resultados. Eu estou brincando, mas na Grécia Antiga, onde a democracia foi inventada, na Grécia Antiga só votava quem não tinha condição de sustentar, vivia da mão para a boca, era pobre, ou era escravo, ou era estrangeiro, não tinha condição de ter autonomia, ficar livre da oikos, ficar livre da casa, não votava. Então, por que os gregos? Os gregos estão dizendo o seguinte... Se você não tem autonomia para se sustentar, você não tem direito de participar. Gente, mas assim, olha, com todo respeito... Os gregos inventaram isso. Eu sei até onde vocês querem chegar. Mas os gregos inventaram uma coisa ilegal. Agora, se você... Só que é um problema. A elite vai eleger sempre. Mas aí, como é que era na Grécia? Era sorteio. Se nós somos iguais, nós não vamos votar entre nós vamos sortear os cargos. Era sorteio na Grécia. Porque nós somos iguais, por que nós vamos eleger eu e você? Nós vamos sortear, né? Agora, aí você corre de botar esses de incompetência. Mas a discussão não é fácil. Mas a Grécia inventou uma coisa legal também, que é o ostracismo. Se o político eleito entre os iguais, sorteado para ser... Ele convenceu a maioria de uma política e depois viu que aquela política foi contra o interesse da maioria, ele era exilado. Mesmo quando ele vencia. Mesmo quando ele convenceu a maioria. Olha que legal. Mas voltando só nessa questão aí que o senhor acabou de falar, de se não tem autonomia no voto. Acharam jeito. Vamos inverter esse processo aí. Eu gosto de uma ideia que o Aécio disse. Torna o Bolsa Família um programa de governo e deixa de ser de partido. Torna o Bolsa Família um programa de Estado, melhor dizendo, não de um governo. Porque mas eu acho que o Bolsa Família hoje é um programa de Estado. Você acha que se ganhar o Aécio lá, o Aécio vai acabar com o Bolsa Família? Não vai. Apesar do PT ter dito isso. E o processo do Pimentel agora? Esse é o problema, César. Se vende essa ideia, olha, se o César ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família que foi criado. Isso é aquela política rasteira, César, né? Funciona. Tudo bem, mas torna isso política de Estado e acaba. O Vigílio não cortou a água de Santa Mônica quando perdeu a eleição? Aí, olha o exemplo. Diz que mecanismos para vocês não votarem em mim, não vai ter água. Passa por questões como essa. Pelo menos esse é um folclore, né? O seu Vigílio nunca perdeu a eleição. Mas teve um candidato um folclore, né, da história, da mitologia local. Perdeu a eleição, cortou a água. Vocês não votaram. Do Santa Mônica. Bom, mas assim, o que eu acho mais incrível é que essa reforma política, a necessidade dela e a pressão para que ela acontecesse começou com os movimentos de rua. 2013. Os de 2013, basicamente. Bem lembrado. Né? Qual que é a trajetória de lá até aqui? Né? Porque assim, foi com esse clamor popular, dizendo, olha, eu estou falando de 2013, esse do ano passado, desse ano e tal, tem um viés diferente. O de 2013, político não entra aqui. Nós criticamos todos os partidos, nós criticamos o sistema. Esse sistema está apodrecido, não serve mais. Precisa de mudar a baixa corrupção, de maneira geral, não nominando partido A ou B, investimento em saúde, educação e tal. Um movimento mundial, né? E aí se faz com essa desculpa, ou com esse mote, a reforma. E não muda nada. Pior, ajeita para o que não estava legal, como, por exemplo, a transparência da doação de campanha, faz um jeito que agora fica mais... Para você dizer que eu não falei para vocês não dizerem que eu não falei das flores, ou no sentido que eu não falei algo positivo, veja, eu tenho uma visão mais otimista
do movimento de 2013 para cá, no sentido pedagógico e do aprendizado do eleitor e da sociedade brasileira. O custo aumentou para o político que é o especialista da razão cínica. Então, o cinismo profissional, o político hoje tem um custo muito maior em função desse aprendizado da sociedade brasileira de observar o que não está sendo feito de acordo com a representação do interesse público. Então, eu sou otimista no sentido que há um aprendizado. Aí que cidades como São Paulo, por exemplo, não tem um dia que não tem uma manifestação. Independentemente de entrar no mérito da manifestação. E nós aqui devemos levar em conta, eu venho estudando isso há mais tempo, que é o seguinte, o tempo da mudança política não é o tempo do nosso interesse como cidadão, como indivíduo político. É muito lento o processo de desenvolvimento político da democracia. O senhor está então, dizendo o tempo da mudança, por pior que pareça está melhorando. O processo de baixo para cima, da sociedade para o aperfeiçoamento das instituições, é um processo no tempo muito mais lento do que as demandas de quem está dentro do processo, tanto do lado da sociedade quanto do lado do Estado. Isso, até o nosso tempo está terminando, até para terminar com a mensagem, o pessoal que está em casa não ficar deprimido, né, professor? Vamos dizer que nós nos falamos das flores. Porque, assim, que a mensagem... Apesar da gente estar no outono... Para finalizar, bem rapidamente, por pior que pareça estar, mas de alguma forma também tem melhorado, no sentido da população está sendo menos facilmente enganada, vamos dizer assim? Há uma teoria, se o professor puder me ajudar, diz o seguinte, para melhorar, sempre num primeiro momento tem de se piorar. Aí você tem uma evolução. Na minha vida isso funciona. E assim, e cá entre nós, César, para falar de coisa boa, se o político que quer elogio, ele não merece, sabe por quê? Porque foi eleito para fazer. Eu tenho essa filosofia. Ah, mas você não fala da coisa boa que eu fiz. Eu não preciso falar, não. Sabe por quê? O senhor foi eleito para fazer. Fazer boa. Eu tenho que apontar o que está errado. A notícia é o problema. A notícia está o que o senhor prometeu e não fez ainda. Eu não faltei a nenhuma sessão. Isso é notícia. Peraí, você não faltaram ao trabalho, é notícia? O marketing político agora vai ter menos profissionais. Né? Nosso tempo terminou. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez aqui no Correio TV Debate. Falar sobre política é sempre prazeroso, porque a gente entende, por mais que política, muita gente fala que tem aversão à política, etc. Mesmo que você diga isso, de alguma forma você participa, querendo ou não, e portanto é preciso discutir. Ou você participa, ou você se exclui disso isso é compulsório. Não dá para dizer não gosto. No final o custo é seu, né? Não precisa ser candidato, ser filiado a partido, mas discutir sim. A gente se vê no próximo programa. Até lá.